vídeo nós vamos falar sobre a doença de Parkinson e os seus aspectos odontológicos e clínicos. O Parkinson é uma doença degenerativa que afeta os neurônios, mais especificamente nos seus neurotransmissores, o que vai causar problemas motores, paralisias e dificuldades de locomoção. No dia 11 de abril é o Dia Mundial de Combate à Doença, para lembrar da doença de Parkinson. Não existe uma cura para a doença, mas a gente tem medicamentos e terapias que vão ajudar esse paciente a ter uma qualidade de vida melhor. No Brasil, a gente tem o tratamento na rede pública e na particular. Na rede pública, geralmente se inicia pelas UBSs, encaminhado para policlínicas e os hospitais especializados, onde são atendidos por neurologistas e geriatras. A rede particular, da mesma forma, geralmente ele vai no clínico e é encaminhado para um especialista. Nas próximas etapas, a gente vai mostrar toda a parte de como é feito os sintomas da doença e para onde ele é encaminhado e tratado. Agora vamos explorar quais são os diferentes estágios da doença de Parkinson e como os sintomas evoluem ao longo do tempo. Acompanhe para entender como identificar e gerenciar cada fase da doença. No estágio 1, os sintomas da doença de Parkinson começam a aparecer apenas de um lado do corpo. Você pode notar tremores sutis e até algumas alterações faciais. Embora esses sinais possam ser discretos, é essencial buscar um neurologista para um diagnóstico precoce. À medida que a doença avança para o estágio 2, os sintomas se espalham para ambos os lados do corpo. A marcha do paciente se torna mais lenta e arrastada, e a rigidez muscular começa a ser mais notável. Além disso, podem surgir alterações na fala e na escrita. No estágio 3, o equilíbrio e os reflexos são significativamente comprometidos, aumentando os riscos de queda. O paciente pode precisar de ajuda para evitar acidentes e adaptar a sua casa para maior segurança. O estágio 4 traz uma grande limitação nos movimentos. A pessoa pode precisar de um andador para se mover nas atividades diárias. Vestir-se e comer se tornam mais complicadas. O apoio constante de familiares e cuidadores se torna cada vez mais necessário. Finalmente, o estágio 5 é o mais debilitante. A mobilidade é severamente reduzida e o paciente necessita de cadeira de rodas e acamado. Medicamentos mais fortes podem causar efeitos colaterais, como alucinações, tornando suportes de cuidadores essenciais. Vamos explorar como a doença de Parkinson pode afetar a cavidade oral e a saúde bucal. Vamos discutir as principais complicações que surgem devido às condições neurológicas e que podem também impactar a vida. Fique conosco para entender melhor e aprender como gerenciar essas questões. Um dos principais efeitos da doença de Parkinson na cavidade oral é justamente a disfunção motora. Isso pode se manifestar, por exemplo, em dificuldades na mastigação e deglutição. Pacientes podem ter problemas para movimentar a mandíbula e a língua adequadamente, tomando a mastigação mais difícil e o engolir mais arriscado, podendo causar broncoaspiração e, consequentemente, uma pneumonia mais grave. Além disso, o bruxismo, que é o ato de ranger os dentes, é comum em pacientes com Parkinson. Esse comportamento pode levar a problemas dentários adicionais, como desgaste dos dentes e dor na mandíbula. A xerostomia ou boca seca é outro problema frequente. Pode ser causada por medicamentos usados no tratamento do Parkinson. A saliva é crucial para a digestão e a proteção dos dentes. Portanto, a falta dela pode causar desconforto e aumentar o risco de cárie. Sem a lubrificação adequada, os pacientes podem ter maior dificuldade com a higiene bucal. Isso pode trazer problemas como placas bacterianas e cárie dental. Problemas de higiene bucal são comuns devido à dificuldade motora associada ao Parkinson. A falta de coordenação e tremores podem tornar a escovação e o uso do fio dental mais difíceis. A negligência por parte de cuidadores e familiares muitas vezes ocorre por falta de conhecimento. Portanto, é de suma importância que os mesmos sejam orientados de forma eficiente para que eles tenham esse conhecimento do quão importante é manter uma saúde bucal adequada. E para que eles possam ajudar esse paciente no dia a dia a manter essa higiene bucal de forma eficiente. Para quem não sabe, a gengivite e a periodontite são doenças periodontais que acometem o meio bucal do paciente. E em pacientes com Parkinson, essa doença ela pode ser exacerbada.
A gengivite é uma fase inicial da doença, onde acomete somente a gengiva, onde a mesma tem uma inflamação devido ao acúmulo de placa bacteriana. A periodontite já é uma fase mais agravada da doença, onde acomete o suporte ósseo dentário. Essa doença ela pode se exacerbar ainda mais, levando o paciente a ter perdas dentárias. Tudo isso ocorre devido ao paciente com limitações não conseguir manter uma higiene bucal de forma eficiente e adequada. Alterações na mucosa oral são muito comuns. Lesões e úlceras podem surgir e o sistema imunológico comprometido pode tornar a boca mais suscetível para esse tipo de infecção. Esses problemas podem causar muita dor e desconforto adicional. Finalmente, o uso de prótese dentária pode ser também complicado. A falta de controle motor pode dificultar o ajuste e o uso adequado dessas próteses, levando a problema adicional também como úlcera e muito desconforto. Estou aqui em frente a uma UBS de saúde, onde vou conversar com a parente de um paciente que faleceu com a doença de Parkinson, né, todas as dificuldades que a família teve com esse tipo de paciente. Também vou conversar com a médica da saúde da família, que vai informar como é que é feito, né, a triagem e o encaminhamento do paciente com essa doença. Como é iniciada aqui a captação desse paciente e para onde ele é enviado. Quando começou os primeiros sintomas, ele tinha 55 anos, ele foi colocar o café, os sintomas foram aumentando. Aí ele marcou o estudo da clínica médica, foi caminhado para a higiene e confirmou que tinha Parkinson. Ele morreu já tem uns 3, 4 anos, mas ele não conseguiu restabelecer essa parte dos dentes. Infelizmente, os debilitou bastante, ele ficou muito deprimido, muito ansioso, porque ele não conseguia mais ter autonomia de comer sozinho, de pagar a pé sozinho, porque os dentes eram muito fortes. A doutora Maria nos relatou que quando inicia o tratamento, a primeira consulta é verificado os sintomas, né, geralmente, tremor, alguma paralisia, alguma dificuldade de segurar alguma coisa. E é investigado o histórico familiar, geralmente tem algum membro da família que já apresenta a doença, então já é um indicativo. Então ela diz que tem duas opções. A primeira, ela encaminha, dependendo da idade do paciente, para consulta com o especialista, no caso neurologista, e se o paciente já tiver uma idade mais avançada, acima de 65 ou 70 anos, ela já pode mandar ele para o geriatra, que é outro profissional também na rede, que cuida desse tipo de paciente com a doença de Parkinson. E aí o tratamento é feito por esse especialista, né? Então na UBS ela só vai fazer o acompanhamento, né, dos sintomas, mas quem faz o acompanhamento da prescrição do medicamento para mal de Parkinson, o geriatra e o neurologista. Então esses profissionais estão espalhados nas clínicas, policlínicas, né, que existem em várias cidades do DF, e nos hospitais, na rede hospitalar. Estamos aqui no Lar dos Velhinhos, Maria Madalena, e vamos mostrar para vocês um atendimento ao paciente home care, um paciente acamado, com Parkinson e algumas outras comorbidades, para vocês entenderem e ver um pouquinho como é que funciona o atendimento beira-leito. Tá vindo aí a comida. Como é que tá aí os dentes do senhor? O senhor usa prótese? Não, tá sem prótese. Tem nada, né? Eu posso dar uma olhada aqui, só pra gente ver como é que tá a situação. Coisa aqui, alguma repressão? Deixa eu tirar aqui. Se tiver, Então, conforme vocês observaram aí no vídeo, no paciente de Parkinson, geralmente é um paciente bem negligenciado, que às vezes não tem aquele cuidado necessário. Então, se o paciente em si já não é muito bem cuidado,
Você imagina como está a boca desse paciente. Então, de forma geral, é de forma deplorável. Os cuidadores não têm esse cuidado com a higiene bucal, então levam a situações muito complicadas de higiene bucal. Então, cabe ressaltar que a gente precisa melhorar bastante a conscientização, né, dos cuidadores e dos familiares quanto ao cuidado com a boca do paciente, porque ela leva uma série de outras doenças, né, e vão gerar complicações para o quadro do paciente.